Pessoal, para tornar o nosso dia mais especial, temos um convidado especial também, nosso grande amigo pessoal e também uma inspiração sobre tudo isso que a gente fala, de ser humano e de empresas humanas. Quem já conhece um pouco da história de Rui, ele também é assim, construiu uma empresa que também é humana, já é inspiração para outras empresas, para outras pessoas, está nesse movimento e junto com a gente estamos transformando o nosso mundo, o mundo de muita gente, e vamos continuar assim. E ele vai falar um pouco sobre isso, contribuir um pouco com a gente, da sabedoria dele. Então, Rui, por favor. Obrigado pelo convite. Valeu. Tá ok aqui? Ou vai ser no... Eu nem sei se precisa de microfone. Porque vai ficar filmado aí. Ah, ok. O microfone não é pro... Não tem caixa tá de som, bom, não. tá bom, tá é bom. só para gravar. Não, ok. Ótimo. Eu vou colocar aqui para me avisar quando faltar 10 minutos. Terei 40, não é isso? Fica à vontade, amiga. A gente tá com o tempo... Beleza. Estou aqui lendo, né, tudo que eu escrevi aqui durante o que eu ouvi, né, foram muitas reflexões a serem feitas, muitos sonhos, muitos projetos, muitos ideais. E eu fui anotando, né, porque eu falei, pô, como é que eu vou fazer um bate-papo de 40 minutos sem nada, né? E aí tá aqui, tá, pessoal? Vou deixar aqui para não esquecer. Mas, vamos lá. Eu queria fazer uma abertura para colocar todo mundo em linha, 10 minutinhos, falando um pouquinho, talvez até para explicar porque que eu estou aqui, né? E tudo que eu vi aqui faz muito sentido para mim. E sempre fez muito sentido. E sempre fez muito sentido, não de um tempo para cá, mas sempre, desde criança, que eu acredito, Tadeu, em tudo que foi colocado aqui. E eu queria dizer para vocês que o que me move, e sempre me moverá, são os sonhos. Mas eu aprendi muito cedo de que não faz sentido você sonhar sozinho, porque é impossível realizar, principalmente quando se tem grandes sonhos. E eu queria voltar lá para a minha infância, né, adolescência, quando as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, que é quando eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade e eu dei meu primeiro salário à minha mãe. Nós morávamos numa casinha de taipa, lá no Alecrim, uma casinha muito humilde, e nós passávamos muita necessidade. E quando eu dei o dinheiro para minha mãe, ainda grampeado o dinheiro dentro, ela deu um sorriso, botou dentro de uma bolsinha, botou debaixo do sovaco, foi para o Nordestão fazer uma feira. E ela voltou feliz da vida com um carro cheio de coisas. Né? O carro, não um carro, o carro do Nordestão. Né? E aí, aquele brilho no olhar fez muito sentido para mim. E eu quero compartilhar com vocês que aquilo me deu a dimensão de que eu jamais trabalharia por dinheiro. Eu trabalho pelo que ele faz sentido, pelo que ele pode proporcionar. E durante 48 anos, porque eu comecei a trabalhar justamente aos 13, quando eu tinha 48 anos, há 48 anos que eu faço isso todos os meses, sem falhar um único mês até hoje. E é interessante que eu fui na casa da minha mãe há 4 dias, 5 dias, e ela teve problemas porque quebrou o cóccix numa queda. Ela tem 85 anos, lá no banco, e ela teve que fazer exames e a Unimed não podia, e ela foi pagando os exames dela com dinheiro. E eu cheguei lá, aí falei, mãe, depois batei um papo com ela, eu digo, ó, dezembro, tá? Aí ela, meu Deus, caiu do céu. Porque esse mês o que eu já gastei com o médico, meu dinheiro foi embora todinho. Aí eu falei,
Pronto, chegou na hora certa. Ou seja, isso para mim é muito forte. Tá? E a partir daí eu entendi de que faz sentido quando você tem algo maior. E aí eu vou pular para o início de uma outra história, que é o início da Rui Cadete. Né? Nós costumamos dizer que a Rui Cadete ela tem 1 ano. Nós estamos no primeiro ano para os próximos 30 anos. Porque a gente olha para trás, fala, beleza, nós construímos algo ao longo desses 30, mas faz mais sentido a gente olhar com quem nós estamos hoje para o futuro, que eu acho que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Ou seja, nós temos que olhar para o futuro a partir do presente com quem nós estamos. Porque uma das coisas que eu aprendi muito cedo, não é mais importante o que você quer realizar, mas é com quem você quer realizar. E daí, a Rui Cadete, desde o início, nós percebemos ali no início, lá em 91, né, há 31 anos, nós crescemos muito rápido, porque nós começamos esse negócio com um propósito muito forte. Era um grande sonho. Eu não fazia muita ideia do que era a atividade de contabilidade, mas eu ouvia falar muito mal dos contadores. Eu ouvia falar muito mal da atividade, como atividade de serviço, como atividade ou profissão. Né? Todo mundo era muito mal percebido, mal reconhecido, mal valorizado e por aí vai. E quando nós fomos começar a Rui Cadete, nós colocamos o sonho de que nós iríamos fazer todo dia o melhor que nós pudéssemos para colaborar em mudar a profissão contábil do Rio Grande do Norte. Portanto, Tadeu, os sonhos que foram apresentados aqui, eles são possíveis. Eles não são sonhos mirabolantes, eles são sonhos possíveis. Porque quando eu olho para trás e lembro e faço uma reflexão daquele garoto que nasceu numa propriedade rural, lá no interior do Rio Grande do Norte, que era trabalhador rural, que veio morar em Natal, foi ser office boy com 13 anos de idade. E aí hoje, aquele sonho, quando nós começamos a Rui Cadete, de colocarmos que a partir daquele dia, todos os dias nós iríamos fazer o melhor para contribuir com a mudança da profissão contábil no Rio Grande do Norte. Eu acho que alguns de vocês sabem, a Rui Cadete hoje ela tem o reconhecimento nacional como sendo uma das principais empresas de contabilidade do Brasil. Eu sou convidado para dar palestras em São Paulo, cursos, Rio Grande do Sul, Minas, ou seja, no Brasil inteiro. Inclusive, o ano passado eu dei aula para 800 e tantos contadores do estado de São Paulo, através da FEA-USP, que é a faculdade da USP, onde eu estou lá como docente e estou como embaixador para a profissão contábil no Brasil. E, inclusive, nós vamos dar agora, em março, onde eu vou estar participando do curso para os contadores de Moçambique. E tudo isso é importante, né, Tadeu, mencionar que todas as minhas palestras, todos os cursos que eu participo, tudo isso é de forma voluntária. Né? Inclusive, eu quero agradecer a Varejo Mais, que Tadeu falou comigo, e falou, Rui, diz qual é a instituição que a gente vai fazer o depósito em função do teu momento lá com a gente. Então, isso é propósito, porque eu sempre coloquei na minha mente que jamais eu faria disso negócio, porque eu estou apenas contribuindo e devolvendo para a humanidade aquilo que tanto eu recebi. E eu recebi muitas oportunidades ao longo da minha vida. O importante é que eu procurei abraçá-las. E sempre abraçando com muito afinco, buscando conhecimento, buscando sempre colaborar com as pessoas, servir, porque eu acho que nós estamos nesse mundo para isso. O fato da gente estar aqui, imagine quantas pessoas nos serviram para existir esse ambiente. Quantas pessoas estão aqui
trabalhando, filmando, quantas pessoas não trouxeram água e etc. Ou seja, nós vivemos para ser, né, para receber o serviço de alguém. E por que não a gente fazer a mesma coisa, tá? Então isso é um alinhamento que eu acho que a princípio eu disse que seria 10 minutos, está com 9 minutos, porque eu vou compartilhar aqui com vocês, há 20 anos que eu participo todos os anos do HSM, Expo HSM Management, que é um evento que acontece em São Paulo 3 dias, com os maiores pensadores de gestão de negócios, sobre liderança do mundo. E eu fui agora, no início de dezembro, participei do evento, eu fiz ali um resumo das tendências que virão, e aí eu queria compartilhar com vocês, porque eu estou compartilhando isso com algumas corporações. E eu tenho recebido feedback que está fazendo muito sentido, principalmente porque vocês vão perceber quando eu começar a discorrer aqui, é que esse ano, por incrível que pareça, só se falou de gente, de pessoas, do ser humano, diversidade, colaboratividade, integração, inclusão. A empresa que dá voz, a empresa, né, o ambiente que faz com que as pessoas evoluam, crescimento, educação. Ou seja, então, eu me sinto muito à vontade para discorrer sobre o que eu percebi e anotei para a gente fazer algumas reflexões, porque o ambiente aqui está tratando e principalmente praticando, né? Eu queria alinhar dizendo o seguinte: nós como empresa, a gente sempre tem uma preocupação muito grande em formar as pessoas, educar as pessoas, porque nós queremos, uma vez que as pessoas façam parte do processo seletivo da nossa empresa, ela tem a oportunidade de se tornar um pouco melhor. Então, todos os processos seletivos lá da empresa, eu participo da última etapa, onde nós temos momento cara a cara, para que a gente possa trocar ideias. Eu falo um pouco da minha vida, da minha história, da empresa, peço para que o candidato fale um pouco da história, da vida dele, mas uma coisa fica muito claro naquele momento. É quando nós temos a oportunidade em assumir os primeiros compromissos com as pessoas que estão querendo fazer parte da nossa família. Eu sempre digo para eles o seguinte: a nossa empresa tem a responsabilidade, a nossa empresa tem a obrigação em proporcionar para você um ambiente que você possa evoluir, crescer como ser humano e como profissional. E aí eu discorro um pouco como é que nós vamos proporcionar isso. Mas, por outro lado, eu peço que eles me digam o que é que eles vão fazer para aproveitar tudo isso. Então, nós criamos ali um elo, um vínculo já dos propósitos do que é que a gente vai unir, somar, para construir algo que faça sentido. E eu finalizo sempre o processo seletivo dizendo para eles que nós temos por responsabilidade em criar um ambiente que faça sentido para eles, sair de casa todos os dias e poder dizer: hoje eu vou para a Rui Cadete, ou eu vou para a CX, ou eu vou para a BKP, ou eu vou para qualquer empresa do nosso RC Hub, que hoje são 8 empresas, mas eu quero ir para isso, eu quero ir para esse dia, porque esse dia vai ser muito massa. Esse dia vai ser muito legal. Eu vou fazer algo memorável, vou fazer algo que vai contribuir para mudar a vida de forma positiva de alguém. E eu digo para eles que nós temos essa obrigação, que nós temos esse compromisso. E se nós não conseguirmos entregar esse ambiente para eles, que eles me procurem, colaborem, sinalizem onde é que a gente pode melhorar. E aí, eu falando aqui com vocês, é interessante porque dentro dessa sala tem pessoas que viveram momentos dentro da nossa empresa. Dentro do grupo que está aqui, tem pessoas que vivenciaram isso, que contribuíram com o crescimento de outras pessoas e que hoje nós podemos dizer que
construímos juntos um legado. Né? Tem Valéria, que trabalhou uma época na Rui Cadete, que com certeza ensinou, mas também aprendeu. Tem Manu, que também fez a trajetória dela lá na empresa. E hoje, quando as duas vêm falar comigo, vêm falar com emoção de gratidão e dizendo o quanto foi legal a trajetória. E eu fiquei pensando, né? Meu Deus, será se nessa camisa branca que elas receberam vai constar lá pelo menos o Rzinho, né? Sei. Veja, qual é a ideia de eu estar dizendo isso? É porque, de fato, nós nos preocupamos em contribuir para mudar a realidade das pessoas. Nós, inclusive, temos uma camisa que tem Mudando Realidades com a Rui Cadete. Mas a camisa que mais faz sentido lá na empresa, e quase todo mundo tem uma, eu, inclusive, trabalhei ontem o dia inteiro com ela, que é fazer melhor as coisas e o bem às pessoas. Porque nós entendemos que se alguém sai de casa todo dia e tudo que vai fazer, fizer melhor, e que isso tem uma repercussão em fazer bem a alguém, sabe o que é que eu costumo dizer? Não tem por que me preocupar com o futuro. Como é que eu vou me preocupar com o futuro se todo dia, cada coisa que eu faço com carinho, eu faço com amor, eu faço com esmero, eu faço com excelência e ainda vai impactar de forma positiva na vida de alguém? Eu devo temer o quê? Eu devo temer. É fazer a minha parte e pedir a Deus saúde. Porque também Deus, né? Alguém às vezes me diz que não adianta, Deus pergunta se você está fazendo a sua parte. Porque se você não tiver, ele diz, me desculpe, eu não posso fazer muito, porque você não quer, né? Então vamos lá, eu vou agora tentar compartilhar com vocês alguns ensinamentos. É interessante que é sobre pessoas. 3 dias falaram sobre muita coisa, mas ao centro estava pessoas sempre. Veja só, tiveram várias palestras só para falar. Nós todos aqui somos líderes. Inclusive lá na Rui Cadete, nós estamos dando um treinamento de liderança. Nós já estamos com 60 pessoas no treinamento de liderança e esse ano vão ser 80 pessoas. Cada ano mais 20 pessoas fazendo um curso de 8 meses para se tornarem ou terem a competência, habilidades, conhecimento para serem líderes. E aí perguntam, mas tem espaço para 80 pessoas na Rui Cadete ser um líder? Eu falei, não estou entendendo. Porque tem espaço para todas as pessoas na Rui Cadete assumirem o papel de líder. Em todas as situações, se você está preparado para ser líder, você atua como um líder. E nós queremos que no futuro todos os colaboradores da nossa empresa, de todas as empresas, tenham feito liderar. Como forma de que não é tão importante a função hierárquica, mas é eu poder, no relacionamento com um colega, com uma colega, é eu poder no relacionamento com o cliente, eu estar preparado para atuar como líder e fazer o meu melhor. Então, como eu estou falando com líderes, eu quero dizer para vocês que um dos temas mais importantes que foi falado nesses 2 dias lá em São Paulo, que esse ano, em função da pandemia, eles reduziram para 2 dias. Primeiro, começa tudo quando você se relaciona, quando você interage. Ou seja, todo momento que você vai interagir com alguém, seja numa reunião, seja um encontro, é importante que você busque a sua presença, que você esteja presente, que você seja genuíno, verdadeiro. E uma das coisas que mais se tocou no primeiro dia lá em São Paulo é o quanto existe hoje a complexidade e o desafio nas organizações
na comunicação, porque a comunicação não é mais simplesmente presencial. A comunicação hoje ela acontece de forma muito digital, online, à distância. Mas ela também não acontece simplesmente online. Tem a reunião online, mas tem pessoas que estão presentes. Então ele diz o seguinte, que quando as reuniões são híbridas, tem pessoas locais e tem pessoas à distância, ela se torna mais complexa. E é sempre importante que alguém lidere essa reunião. Que alguém esteja no comando dessa reunião para que ela flua da melhor forma possível. E é interessante de que o líder perceba todas as nuances dessa reunião. É muito importante entender que você às vezes prioriza demais quem está presente e esquece quem está ausente. E isso não flui. Ou, às vezes, você dá muito mais atenção em quem está à distância, que está interagindo, e tem um monte de gente que está presente, mas está ausente. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que nós, como líderes, se estamos no comando de uma reunião, a gente presta atenção que nem sempre as pessoas se comunicam quando falam. Elas se comunicam, muitas vezes, se comunicam muito mais quando elas se calam. Olha que coisa. Ou seja, você está vendendo uma meta, você está vendendo um sonho, você está vendendo um objetivo. E aí você quer saber a ressonância disso. E muitas vezes tem pessoas que sempre não dizem nada. Não é que isso seja mal. Mas é importante que o líder entenda por que aquela pessoa não se apresenta, por que ela não tem a voz de dizer se concorda, se discorda, sim ou não. Porque muitas vezes é simplesmente timidez. Ou, às vezes, simplesmente não está de acordo. E muitas vezes não está na cultura. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu acredito sempre. E cada vez mais está ficando claro, porque foi falado muito sobre isso lá em São Paulo. É muito importante de que cada pessoa que esteja hoje nessa sala assuma um papel de liderança em prol de tudo que foi apresentado aqui e que seja guardiãos, se é que vocês acreditam, porque vocês disseram que acreditam, que é massa, que vão fazer acontecer, que vocês sejam guardiãos de tudo isso aqui. Que vocês sejam missionários para que isso aconteça. Porque uma coisa é fundamental. De novo, não é importante o que fazer, mas principalmente com quem fazer. E quando eu falei do processo seletivo aqui da empresa, por que é que eu participo de todos os processos seletivos? Por que é que eu invisto pelo menos 1 hora com cada candidato? Para que ele conheça qual é o nosso ambiente, para que eu conheça o máximo de cada candidato. É porque nós precisamos ter muito cuidado com quem nós queremos atrair para os nossos sonhos. E principalmente para quem nós queremos que se mantenham para fazer os nossos sonhos se realizar, porque quando são nossos, não está falando o sonho do Tadeu. Tem que ter pessoas que façam desse sonho o seu também. E eu particularmente sempre acreditei nisso. Eu lembro que eu entrei na empresa com 13 anos e com 15 me perguntaram, porque eu era muito danado, só fazia as coisas correndo, e eu tinha 17 funções com 15 anos, e uma repórter, tinha uma irmã que trabalhava comigo, e ela me admirava, porque dizia que eu fazia coisa demais, contou para a irmã dela fez uma entrevista comigo. E nessa entrevista ela me perguntou, mas e o que é que você sonha ser aqui na empresa? Eu tinha 15 anos e eu falei, diretor. Não sabia nem o que era diretor. Mas eu sabia que era algo desafiador, porque o meu chefe lá era um diretor. Não sabia o que é que ele fazia, não, mas eu sabia que era algo muito
muito, desculpa a palavra, muito foda, né? E eu disse, diretor. E em 91, quando eu pedi demissão da empresa, eu era o contador e era o diretor administrativo financeiro. Então é importante você acreditar, perseguir, só que isso dá muito trabalho. Eu lembro que tinha uns amigos meus, que era tudo mais ou menos da minha idade, um pouco mais velhos, que eu era o mais jovem da empresa, e eu só fazia as coisas correndo, e ele disse, você é muito puxa-saco. Porque você só faz as coisas correndo, trabalha por 2 adultos e ganha um salário mínimo de menor. É puxa-saco. E eu, incomodado com aquilo, porque eu não achava que era isso, eu não sabia o que eu dizer, mas joguei uma frase de efeito. Eu disse, eu estou treinando para o meu futuro. Você quer treinar devagar? Treine. Eu vou treinar acelerado. Aquilo fez sentido dizer isso para não ficar por baixo, vai essa, né? Então, é interessante que há uns 5 anos, ele foi, esse meu amigo, trabalhava comigo, jogava bola comigo, era muito meu amigo, mas ele tinha essa, porque ele era meio, ele gostava de enrolar, e aí ele foi com o filho dele, há uns 5 anos, pedir um estágio para o filho dele lá na empresa. E aí ele entrou na minha sala e falou assim, olha, Tiago, dos amigos do pai, esse foi o que deu mais sorte. Eu olhei para ele assim e falei, filha da mãe, né? Mas tudo bem. Era o treino acelerado, né? E então, e ele continuou treinando, né? Naquela maromenência, como é que chama? Maremolência e tal. Olha, eu queria aqui compartilhar com vocês um pouco sobre liderança, né? A liderança é tomada de decisão. Ouvir atentamente as pessoas. Pode e deve demonstrar vulnerabilidade e deve ter coragem para tomar decisões em momentos difíceis. O que seria de nós se não fosse aquilo que as pessoas nos trazem como problemas? Nós existimos para sermos provedores de soluções. Olha que coisa linda. Onde os outros nos trazem como problemas, nós podemos ser provedores de soluções. Isso é muito legal. Olha, falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho. Isso é gente de Harvard, é gente da Índia, gente da Europa, gente de tudo que é lugar, os caras são os ícones e vem fala para a gente o que foi dito aqui. Não é nenhuma novidade o que eu vou dizer para vocês, porque já foi dito aqui por Tadeu. Mas o futuro do trabalho, né? A gente tem que olhar, poxa, o que é o futuro do trabalho? O futuro do trabalho é humano. É o benefício de cada negócio, o benefício tem que ser humano. Nós não podemos achar que os nossos negócios terão sustentabilidade, que as empresas terão sustentabilidade, se ela não tem como referência, como objetivo, levar o benefício para a humanidade. E aí, Tadeu, quando você fala de impactar o mundo, é isso que está se dizendo aqui. Nós, cada um que está nessa sala, assumir um pouco do papel de mudar o mundo. Mas mudar o mundo não é fazer por todo mundo. É fazer por você o que estiver ao seu alcance. Imagine se todo ser humano... Vou me perguntar. Contribui. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, talvez você já tenha ouvido. Se você quer mudar o mundo, comece dentro de casa. Perfeito. Precisa pensar no globo. Perfeito. Cada um pode mudar. Porque senão você olha e desiste. É tão grande que desiste. Mas faça a sua parte. Se todos... Essa ideia de inspirar outras empresas. Se você consegue inspirar outras empresas, é a corrente do bem.
Ou seja, isso vai acontecendo, né? A tecnologia, foi falado muito nesses dias, que a tecnologia é para nos apoiar. Ela não é o fim, ela é meio. E ela vem para nos apoiar porque nós, seres humanos, precisamos, mais uma vez, voltarmos a ter tempo para sermos humanos. Há 200 anos, né? 150 anos, as pessoas tinham tempo para fazer isso. As pessoas tinham tempo para se relacionar, para interagir, para trocar ideias. Mas o que é que aconteceu a partir da Revolução Industrial? Nós fomos nos tornando máquinas. Nós fomos nos tornando pessoas que fazem processos, atividades repetitivas no automático. E nós perdemos a oportunidade de pensar, nós perdemos a oportunidade de termos tempo para fazer isso que a gente está fazendo aqui. E aí, lá na empresa, a gente fala muito que tudo que é repetitivo é desumano. Porque não faz muito sentido o ser humano ficar fazendo uma coisa de forma repetitiva o dia inteiro. Não agrega neurônios, não, diz que nem mexe com os neurônios, né? Diz que nem mexe com os neurônios. Outra é que não agrega valor, nem para si, nem para a empresa, nem para a humanidade. Então, que a gente possa fazer tudo que é repetitivo, seja feito pela máquina, para que a gente possa praticar mais o relacionamento, o entendimento, a educação, o aprender, o sugerir, o refletir e o diálogo, que eu acho que é fundamental. Quem quer e quem pretende sonhos grandes tem que ter momentos, tem que ter mais tempo para discorrermos conjuntamente sobre como é que nós vamos realizar tudo isso. Por isso que eu fico muito feliz de estar participando hoje aqui, porque é uma comunhão, é uma forma de comunicação, é uma forma de dar voz, é uma forma de oportunizar com que todos saibam de forma clara para onde é que nós pretendemos ir. E se faz sentido para vocês, então que a gente faça o melhor que a gente pode. Interessante que o processo do desenvolvimento, da evolução, ele é um processo sempre educativo. E o fato de toda essa jornada, de todas essas informações que Tadeu deve ter pesquisado, estudado, se preparado para trazer para cá, isso é uma forma educativa. Isso é uma forma de fazer com que todos tenham a mesma comunicação. Se você quer empoderar as pessoas, se você quer delegar as pessoas para que elas tenham autonomia, porque nós estamos falando de uma empresa que precisa rodar cada vez mais ágil, com segurança, e que as pessoas tenham essa capacidade, elas precisam ter autonomia. Só que para elas terem autonomia, elas precisam estarem preparadas para isso. E daí, particularmente, não que seja uma verdade absoluta, mas eu compreendo já há um bom tempo, e cada vez mais estou compreendendo mais, de que a empresa deva ser cada vez mais um ambiente educador. Nós temos por obrigação, responsabilidade, em fazer o que tiver ao nosso alcance para que a gente possa prover oportunidades de conhecimento para as pessoas. E talvez seja isso, no processo seletivo lá da empresa, que tanto eu tenho buscado, é atrair pessoas que isso faça sentido. Porque eu tenho dito no processo seletivo de que a Rui Cadete, por 31 anos, ela busca atingir uma coisa que a gente sabe que jamais vai conseguir. Mas a gente nunca vai parar de tentar, que é a excelência. Porque nós nunca vamos alcançar.
Pode ter certeza, quando a gente atingir, a gente quer mais, porque é uma coisa que nós somos inconformados. Mas como você vai querer transformar uma empresa de serviço de excelência se as pessoas que você atrai não estão afim de ralar, de fazer a parte dela para evoluir, para aprender, para crescer como ser humano e como profissional? Não faz sentido, não dá match. Então, no processo seletivo, eu tento fazer com que a pessoa se declare de que você está afim, que dá trabalho evoluir. Tadeu, ontem eu tive aula, né? As nossas aulas voltaram ontem, e eu faço filosofia, né? E dói pra caramba, cara. As aulas são dolorosas. Reflexões, perguntas sem respostas. E a gente pensa que no próximo semestre vai ser melhor, piora. Dá um trabalho. Eu vim de Búzios, voltei 11 horas da noite depois da aula, mas é minha busca, é minha jornada. Eu quero evoluir como ser humano, eu quero entender melhor a mim para poder entender melhor o outro, porque eu quero deixar o meu legado, eu quero contribuir com a humanidade. E ainda um pouco sobre liderança, e aí estou falando de pessoas, é que a liderança ela deva ser participativa, ser autêntica, simplificar as coisas e potencializar as conexões humanas para atingir resultados. Olha que coisa legal, eu falei já sobre isso aqui, mas isso foi muito falado. Autonomia gera inclusão. Autonomia gera desenvolvimento. Diversidade não é mais um slogan. Diversidade é obrigação. Diversidade é uma tendência de mercado. Diversidade é uma estratégia. Diversidade deve ser uma prática. E se uma empresa sonha em contribuir para a mudança no mundo, naturalmente ela tem que abraçar a diversidade, porque o mundo é diverso. E cada vez mais o mundo será diverso. É muito importante a gente pensar sobre isso. Acessibilidade como estratégia. Pessoas que se percebem acolhidas são mais felizes e trabalham mais. Tadeu, Valéria falaram isso aqui. Aí a gente vai para São Paulo escutar o cara de Rafa, né? Era melhor ficar aqui. Mas por que é importante ir? E eu vou todos os anos, já fiz a minha inscrição para o próximo ano. Porque isso fortalece, isso faz com que a gente tenha convicção na direção que a gente deve seguir. Né? Que está no caminho certo. Pelo menos está na direção certa. Tirar as pessoas da exclusão e dependência proporciona a fundamental autonomia. E aí, chegando aqui finalmente, que vai falar de sonhos, que é a cultura de crescimento acelerado e propósito transformador. Foi a última palestra do evento. Eu, assim, achei de uma simplicidade, de uma naturalidade, mas de uma fortaleza naquilo que eu vi. É que pensar e sonhar grande é executar, realinhar, corrigir, ouvir, transformar e seguir. Ou seja, são atividades diárias. São perrengues todos os dias. São coisas que nos acontecem que às vezes a gente pensa até em desistir, né? Mas só a convicção
no propósito faz com que a gente persista. Então, a reflexão dessa frase é: não existe vitórias sem grandes batalhas. Estava conversando, né, nós dois ali, estava dizendo o seguinte: ninguém queima a pele se não for exposto ao sol. Não diz que assim, eu estou calejado, ninguém cria calos se não for fazendo muito esforço. Assim é a vida. Que todos declarem os seus sonhos grandes. Olha que legal. Os papeizinhos. Sabe por quê? Porque isso, quando compartilhado, faz mais sentido. Porque uma empresa, ela tem que ser uno. Tem que ser única. E ela é a soma de tudo isso. Porque isso gera uma visão compartilhada. E o fato de vocês estarem fazendo isso aqui, isso gera alinhamento. Isso gera compreensão. Isso gera fortalecer o sentido. Isso gera fortalecer o propósito. E todo mundo de mãos dadas, sem ninguém largar a mão um do outro. Às vezes dá vontade de largar. Mas não larga. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes dá vontade de soltar. Mas segura. E quando alguém está querendo largar a mão, que alguém perceber, vai lá, agarra. É isso aí. As pessoas têm que estar preparadas. Olha, eu vou olhar para você, porque às vezes a gente precisa, né, reviravolta. As pessoas têm que estar preparadas para as frustrações. Faz parte. O importante é que, se nós sabemos o propósito, se nós sabemos o que é que faz sentido para a gente, nós vamos saber a hora de parar ou seguir. Só que parar ou seguir não é em relação ao propósito, mas em relação a algumas coisas que muitas vezes é necessário deixar pelo caminho. Porque não dá para você fazer acontecer achando que tudo vai dar certo. Porque nem tudo vai dar certo. O importante é que, se você sabe aonde quer chegar, você vai encontrar a melhor solução. Você vai encontrar uma forma de corrigir, dar a volta por cima e se tornar mais forte. Porque quantos projetos eu já não vivi na minha vida, quantos deram certo e nos trouxeram até aqui. Mas talvez o fato de nós estarmos hoje, a nossa empresa, o nosso grupo, com esse nível de convicção, de sustentabilidade, possivelmente tenha sido pelas coisas que deram errados. Porque quando as coisas dão errados, a gente reflete, a gente muda, a gente faz melhor e fortalece. Então é importante para nós que temos todos os dias de enfrentar coisas que dão erradas, que a gente até, se quer chorar, chore. Se quer sofrer, tudo bem. Mas, né, faz parte. Enxuga as lágrimas, respire fundo, toma uma água. Se o sentido continua a fazer sentido, siga. Empresas do futuro tem que ter performance operacional, econômico, financeiro, impacto social, ambiental, que contribua com a educação do teu time e seja um exemplo de inclusão e diversidade. As pessoas têm que estar... Desculpa de novo. A velocidade vai aumentar. E as melhores... Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A velocidade vai aumentar.
as melhores oportunidades estão no futuro. Só que olhar para o futuro, nós não podemos esquecer do presente. Porque o futuro começa hoje. Precisamos aprender novas coisas. Tem muita coisa, olha que outra coisa legal. Tem muita coisa que ainda vai ser inventada. Interessante que, possivelmente, aqueles que estarão nesse universo daqui a 20 anos, possivelmente 50% das coisas que vão existir daqui a 20 anos não existam hoje. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, nós temos a oportunidade de realizar coisas incríveis. E isso, Tadeu, tem tudo a ver com o que você declarou aqui. Nós vamos crescer, não necessariamente com o negócio que nós temos hoje, mas nós vamos nos transformar em algo muito maior. E aí, tem tudo a ver com isso, para encerrar. O celular mudou tudo. Mudou a educação, mudou a alimentação, mudou o transporte. E você pode ir dizendo, mudou. Ou seja, relacionamentos, mudou tudo. Só que isso é só o começo. Vai continuar mudando muitas outras coisas. E muitas outras coisas virão. Só tem uma coisa que nunca vai mudar. O protagonismo está será sempre as pessoas. Então eu fico muito feliz em ter vindo participar desse momento hoje, onde eu quero declarar para vocês de que, para mim, faz todo o sentido, porque as empresas do futuro, elas têm que começar a construir o presente. E quem se esquecer das pessoas não estará no futuro para contar essa história. O mundo será cada vez mais competitivo, o mundo será cada vez mais competitivo no que diz respeito a atrair talentos. E os talentos, principalmente os mais jovens, só querem fazer parte daquilo que faça sentido. E esse, Tadeu, Valéria, Letícia, Manu e todos os demais aqui, esse é possivelmente o maior desafio das organizações. É continuar a fazer com que o seu ambiente faça sentido para que as pessoas queiram fazer parte. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e um beijo. Gente, Rui, como você disse, humildemente, assim, nos deixa muito feliz. Esse ano eu não pude ir para a HSM, já fui algumas vezes. E lá é uma riqueza, realmente, assim, vale a pena ir sempre. Vem gente, fala muita coisa bacana do mundo todo. E, humildemente falando, assim, ver que tudo que a gente trouxe hoje é o que as empresas estão falando a respeito, a tendência da gestão de negócios estão falando a respeito, mostra o quanto a Varejo Mais está alinhada e quer ser vanguarda, quer estar à frente, continuar, né, como eu disse, levar esse movimento, porque eu acredito muito que a empresa somos nós, as novas gerações precisam ver sentido. Ninguém mais aceita trabalhar para ser pago, ela quer trabalhar para ser diferente, fazer a diferença. Trabalhar por algo que faça sentido, trabalhar por algo que acenda essa chama para todo dia eu me levantar. Por que eu estou vindo ali? Porque eu estou fazendo parte de algo maior, estou construindo uma realidade massa, estou construindo a minha vida que vai permitir eu ter uma vida massa e construir essa empresa maravilhosa que a gente está ali todo dia, cada um do seu jeito, cada um dando a sua contribuição. Tenha certeza que a Varejo Mais não seria o que ela é hoje sem a contribuição de cada um de vocês.
E é isso que a gente quer continuar, que faça sentido para vocês. Porque o nosso futuro só depende disso. Se não tiver sentido, não vai existir. Então, Rui, muito obrigado, meu amigo. Belas palavras, contribuição, sempre com muita sabedoria. E Juliette, vem aqui também. Temos aqui, Fazer. estruturou um fechamento, né? Isso. Cadê? E aí, como é que nós estamos agora? Ricos. Energizados, ricos. O que mais? Já pensando como vai ser a reunião daqui a 10 anos. Eita, bom demais. Vai ser um auditório. Ó, nessa aí eu quero estar. Olha aí. Eu prometi estar nos próximos 30 da Rui Cadete, aí eu vou chegar aí bem durinho aos 90. Tô aqui, entendeu? Valéria, cadê você? Vem cá. Lê, vem cá também. Isso não estava no script, mas eu quero dar as mãos aqui. Valéria, ou aqui, você que escolhe. Rui falou sobre dar as mãos. Dê as mãos aí quem estiver do lado de vocês. Né? Não vai dar pra gente fazer um círculo, mas vamos fazer de conta que nós estamos fazendo um círculo. Tá? E aí, todas as vezes que a gente for fazer isso, agora, a partir de hoje, a gente vai dar as mãos assim. Recebendo e doando. Porque a vida é receber e doar. Tá? A vida. Por baixo, embaixo, só agora. Isso. A vida, receber e dar, tá? A vida é troca de energia. Nós somos energia. E a gente recebe energia. E a gente doa energia. Se por um acaso a gente não estiver recebendo, em algum momento, porque somos seres humanos, somos imperfeitos. E às vezes a gente não vai estar recebendo o melhor do outro. Sabe, vela de filtro da casa da avó? Quem conhece? Tem vela no filtro. Que filtra a água, que tira as impurezas. Seja filtro, seja vela e doe. Dê o seu melhor. Mesmo que você não receba naquele momento. Entenda esse ser humano. Se fala tanto de empatia. Vamos praticar mais a empatia. Tá? E se trabalhar, buscar a nossa evolução para que a gente possa doar cada vez mais o nosso melhor. Tá? Juntos somos mais. Vamos construir juntos esses próximos 10 anos, doando o nosso melhor. Para o outro, para a gente mesmo, para Varejo Mais, para o mundo. A gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. Que é a pessoa que está do nosso lado. Vamos mudar o mundo? Vamos! Eu trouxe uma caixinha e eu acredito muito nos rituais, sabe, minha gente? Eu quero sua ajuda, tá, viu? Pra você acender essa velhinha. Por favor. Isso é zero programação, só pra vocês saberem. Isso aqui não estava também no script. Quem me conhece sabe que eu amo as borboletas. Lê apaixonada. É. E aí, eu ando sempre com borboleta. Tem borboleta aqui, tem borboleta no pescoço. Isso aqui foi um presente de uma colaboradora, que tem uma borboleta aqui. Tem o nosso sorriso da conexão, que o nosso, né, nós temos o smilezinho lá da conexão. E aí, eu acho que eu trouxe 3 símbolos para viver esse momento aqui, desse primeiro dia dos próximos 10 anos da Varejo. Não esqueçamos do amor. Amor pelo outro, pelo ser humano. Amor pelo que a gente faz. Né? Encontrando sentido nas nossas escolhas. A vida é feita de escolhas. A Varejo escolheu vocês. Vocês escolheram a Varejo. Coloca amor nisso. Coloca amor nessa troca. Tá? Nunca se esqueçam do amor. Especialmente o amor ao outro. Ao ser humano que está lá na sua frente. A borboleta simboliza transformação, evolução. A gente não sai do casulo só uma vez. Às vezes a gente sai do casulo várias vezes ao dia. Porque a gente está se transformando, a gente está se desafiando, a gente está evoluindo, a gente está querendo melhorar. Então,
ler, nem sabia, né? Isso. Mas que a gente seja borboleta várias vezes no dia, na vida, se transformando, se melhorando, evoluindo e voando. E aí eu tenho aqui a luz para simbolizar a crença. Rui, de alguma forma, na palestra dele, ele falou de resiliência. Ele não usou a palavra. Mas e o que é resiliência? Tem um estudo da Harvard que diz que Tadeu trouxe os pilares, né, da Paris Mais. Tem 3 pilares a resiliência. Um é aceitar a realidade. O desafio está na minha frente, eu vou aceitar esse desafio. Enfrentamos todos nós uma pandemia. Precisamos aceitar a realidade da pandemia quando ela surgiu. Mas para que a gente seja realmente resiliente, a gente precisa ter um sentido, ter um propósito de vida. E aí a gente precisa ter crença. Uma crença, entendendo que existe algo muito maior do que nós. E que a gente precisa, todos os dias, estar acendendo essa nossa luz. Que a gente possa ser luz na vida do outro. Que não nos falte amor, que a gente acredite cada vez mais em nós mesmos e no outro. Mas que a gente não se esqueça, todos os dias, acende a tua luz, acende tua fé. Porque 10 anos é só o começo. Muito obrigada. E é com vocês agora. Obrigada. Me empresta essa vela aqui. Eu Gente, estou tremendo. eu queria que todo mundo se enxergasse hoje como sendo essa vela e saindo daqui com esse compromisso de tornar isso uma chama gigante. Primeiro compromisso com nossos colaboradores que não estão aqui. Que a gente leve isso para eles. Que eles sintam que a partir de hoje a gente é uma varejo diferente. A partir de hoje eles percebam, poxa, mudou algo, transformou, houve uma transformação. E o nosso maior desafio é fazer isso chegar a todos que não estão aqui, mas que são varejo, tanto quanto a gente. E a gente quer levar essa energia para eles no dia a dia, no contato, na fala, na energia, no amor. Então que nós sejamos luz, que isso aqui vire uma grande chama. Vamos tocar fogo nisso aqui, de energia boa, para a gente realmente buscar de uma forma diferente, chegar nesses sonhos, levar isso para nossa casa. A Varejo, ela não quer profissionais, a gente quer gente, quer pessoas, quer que vocês sejam felizes com as pessoas que convivem com vocês, que vocês sejam esse agente de mudança na vida da família de vocês. E a gente fazer parte disso aqui, poder juntos dar essas mãos e a gente não se largar, se ajudar. Isso é ser humano, isso é o que é a Varejo, isso é o que a gente é e a gente precisa cada vez mais fortalecer e quem sabe amanhã a gente multiplicar com outros. Então, gente, muito obrigado. E juntos somos! Mais! Juntos somos! Mais! Juntos somos! Mais!